Valeu, Ju. Hora de falar de esporte. Ei, Suzana, escorregamos, hein? Pois então, acabou a invencibilidade do Avaí, Figueirense continua na má fase, não foram resultados positivos para os times da capital, viu, Polito? Pô, um na lanterna, o outro caiu em posição. E agora? Agora a gente espera que se levante nessa semana, né? A gente aguarda isso. Vamos começar a falar do Figueirense? Vamos lá. A má fase do Figueirense continua, né? O time alvinegro perdeu mais uma em casa na partida contra o Caxias. Na lanterna do campeonato, o time entrou em campo sem a presença de Pintado. Por motivos contratuais, o novo técnico não pôde estrear. A gente acompanha os detalhes da partida agora na reportagem de Heitor Machado. Quem decidiu vir, veio sabendo que não seria uma noite qualquer. O fantasma da crise e a esperança por dias melhores. Cara, vamos dar a volta por cima hoje. Hoje, no mínimo, 2-0, né? Quem encarou a noite gelada de segunda-feira procurou motivos para se apegar. Fico mais ligado do celular, mas às vezes eu fico jogando futebol. Bater um rango também, né? Sim, Qual que tu mais gosta de comer aí? pastel de carne. A noite foi também de reencontros. Júnior Rocha, velho conhecido, de volta ao estádio Orlando Scarpelli. Foi também de novidades, ou quase isso. O Pintado não pôde ficar na beira do campo por questões contratuais. O novo treinador do Figueira viu das cabines um primeiro tempo agitado. O alvinegro teve duas chances claras para abrir o placar, mas ficou no quase. Primeiro com o Felipe Augusto, na rede pelo lado de fora. Depois com o Marlisson, em boa defesa do goleiro. E como a velha máxima não costuma falhar, quem não fez acabou sofrendo. Hélder, de longe, contou com desvio para abrir o placar. Mas a noite do inferno astral também reservava alguma alegria. A resposta foi rápida. Cruzamento na área e gol de Lucas Dias para deixar tudo igual no Scarpelli. O gol foi um alento, mas o olhar atento do torcedor entregava a preocupação. O Caxias aproveitou o vacilo da defesa e voltou à frente no placar. Hélder, de novo ele, marcou o segundo e no início do segundo tempo o gol que encaminhou a vitória. Dessa vez com Thomas Bastos em mais um vacilo da defesa. O efeito foi imediato. As faixas foram estendidas e os protestos começaram. Muito antes do jogo terminar, teve gente indo para casa. Quem ficou até o final viu Liger descontar. Foi a última gota de esperança de uma noite para esquecer. Com mais um tropeço nesse início de Série C, o Figueira chegou a 4 jogos sem vitórias na competição e com reflexo preocupante na tabela de classificação. O alvinegro ainda não venceu e fechou a rodada na lanterna do campeonato. Infelizmente, o Figueirense está onde não deveria estar, mas temos que aceitar uma realidade. A realidade que atormenta o torcedor alvinegro semana após semana. Trazer o nosso Figueirense de volta, porque tá difícil, tá complicado o nosso coração alvinegro. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Esse é um ditado antigo, né? Qualquer outro ditado que possa remeter à felicidade. Da esperança é a última que morre, a quem espera sempre alcança, tanto faz. Para bom entendedor, meia palavra basta. E há pouco, o Figueirense anunciou oficialmente a saída do Wilson. O ex-goleiro e ídolo do clube, ele atuava como gerente executivo de futebol. O Wilson pediu demissão após as saídas de Thiago Carvalho e Henrique Ambrogini. O clube ainda tentou convencê-lo a ficar, mas ele manteve a decisão. Hoje à tarde, o Wilson vai conceder uma coletiva de imprensa onde deve explicar os motivos que o fizeram deixar o alvinegro. Amanhã, a gente traz todos os detalhes dessa conversa. E agora, falando de Série B, o Avaí perdeu a chance de voltar ao topo da tabela. O Goiás é um dos favoritos ao acesso e até ao título da segundona. Um jogo difícil. Pela primeira vez na competição, o Leão da Ilha foi derrotado. A liderança estava em jogo no estádio da Serrinha. JP sabia disso e com 20 minutos a bola sobrou para ele, que não quis saber.
1-0 Avaí. Só que nem deu tempo de comemorar. 3 minutos depois, Rafael Gava cruzou e Pedrinho pegou de primeira para empatar para o Goiás. A gente tomou o gol que a gente fala no futebol, né? O gol sobre gol. Acho que em 3 minutos já teve o escanteio. O Pedrinho acertou um belo chute ali, foi muito feliz e conseguiu o empate, né? Então não deu nem para jogar aquela pressão no nosso adversário. O time esmeraldino continuou arriscando e assustando, até que o segundo gol saiu. Lucas Lovat mandou uma bomba de fora da área para ampliar. O lateral do Goiás é formado nas categorias de base do Leão da Ilha, por isso não comemorou. Atrás do placar, o time da capital foi em busca do empate. João Vitor chutou de longe, mas sem perigo. Com 30 segundos da segunda etapa, Mário Sérgio levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando a missão de empatar quase impossível. Depois disso, ninguém chegou perto de marcar o placar. Final ficou assim: Goiás 2, Avaí 1. Com a primeira derrota na Série B, o Leão da Ilha segue com 11 pontos, mas caiu para a terceira colocação. Já o Goiás assumiu a liderança com 13 pontos. Nós tínhamos 5 jogos sem perder. E nós temos uma derrota. Não vai ser uma derrota que vai nos tirar dos trilhos. E não foi os 5 jogos que a gente já achava que era a melhor equipe da Série B. Eu sempre bati nessa tecla de ter humildade, ter os pés no chão e não ter desespero também quando a gente conheceu a nossa primeira derrota. E na elite do campeonato, ontem tivemos os últimos 2 jogos da rodada da Série A do Brasileiro. Bragantino venceu o Mirassol em casa e o Atlético Mineiro levou a melhor contra o Juventude. Vamos acompanhar os detalhes. Fechando a 7ª rodada do Brasileirão, o Bragantino recebeu o Mirassol na estreia do seu novo estádio e venceu por 1-0. Nos últimos minutos da partida, Pedro Henrique encontrou o paraguaio Pita, que dominou e fez o gol da vitória do Massa Bruta. No outro duelo da noite, o Atlético Mineiro venceu o Juventude fora de casa também pelo placar mínimo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta, Gustavo Scarpa abriu o placar para o Galo. Final de jogo: Juventude 0, Atlético Mineiro 1. E na Copa Interligas de Futebol Amador da Grande Florianópolis, o Atlético After venceu a equipe do Schmidt. Uma goleada de 4-1. Os gols do Atlético foram marcados por Cabelo, Lucas Costa, Iguinho e Gabriel Amorim. Com a vitória, a equipe de Floripa confirmou a primeira colocação no Grupo B e garantiu vaga na semifinal da competição. E na próxima fase, o Galo enfrenta a equipe do Avante, lá de Palhoça. Lembrando que esse jogo vale, então, uma vaga na grande final do campeonato. E Florianópolis sediou os últimos 5 dias de competição do Campeonato Brasileiro de Vela e Santa Catarina foi representada no pódio. A dupla do Veleiros da Ilha conquistou o 3º lugar. Com um bom desempenho durante todas as 14 regatas do 11º Campeonato Brasileiro da classe 29er, a dupla gaúcha, formada por Manuela Azevedo e Fernanda Schern, do Clube Jangadeiros, levaram a melhor, conquistando o título no fim de semana. A dupla se manteve na liderança desde as primeiras regatas, com entrosamento e alto nível técnico, apesar das condições do vento ao longo da competição. A segunda colocação ficou para a dupla carioca Zion Brandão e João Vicente. Já a dupla Clara Meyer e Lívia Valduga, do Veleiros da Ilha, ficou com o 3º lugar no pódio. Bacana, a gente vê as meninas representando, né, Florianópolis, Santa Catarina, ali no pódio, no 3º lugar. E agora, falando sobre futebol, a gente espera, então, a recuperação dos times da capital. Seguimos acompanhando a elite e amanhã estamos de volta com o esporte. Que sufoco, né, gente? Obrigado, Suza. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.